Oi, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Destrava Podcast, que nesta temporada tem o patrocínio do Armazém Paraíba, por meio do Sistema de Incentivo Estadual à Cultura, o CIEC, através da Secretaria de Estado de Cultura, com o apoio do Teatro Socorro Claudino, Júnior Marques e Mimos Dalane. É isso mesmo, Marcos. E a nossa convidada de hoje, ela é uma mãe da resistência, ativista dedicada à luta dos direitos LGBTQIAPN+, conselheira municipal LGBTQIAPN+, trabalhando para promover a inclusão e políticas públicas que garantam os direitos da comunidade. É membro do coletivo 086 e está envolvida em ações sociais e políticas que fortaleçam a voz das minorias, especialmente no Piauí. Além disso, é mãe de uma adolescente trans, o que inspira ainda mais a sua jornada de militância, proporcionando-lhe uma visão empática e engajada na busca por justiça social e equidade para todas as pessoas. Bem-vindas ao podcast Destrava, Amanda Pita. Obrigada, estou muito feliz em estar aqui, meu primeiro podcast, videocast, né, na Sim. realidade. Eu estou muito feliz, obrigada pelo convite. Que bom, Amanda. E assim, fique super à vontade. A gente vai, eu costumo dizer que é muito mais um bate-papo, uma roda de conversa mesmo, um papo de comadre, né, Leandro? Isso. Que a gente tem com as pessoas com quem a gente convida para o podcast, para participar do podcast. E assim, nessa temporada, a gente tá recebendo pessoas maravilhosas para falar um pouco sobre a sua história, sobre o seu engajamento político mesmo, né? Porque todos nós também somos seres políticos, dentro do movimento, dentro da luta pela causa LGBTQIAPN+. E aí, para começarmos a nossa conversa, eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre a sua história, no geral mesmo, e assim, dentro desse seu percurso, qual foi o momento exato que você percebeu a necessidade de se engajar na luta pelos direitos da comunidade LGBTQIAPN+, e qual foi, assim, um acontecimento que marcou o início da sua jornada? Eu adoro contar essa história, assim, porque E a gente ama ouvir história. Porque eu costumo dizer assim, quando eu cheguei era tudo mato. Foi uma grande novidade a minha trajetória aqui eu digo até no Piauí mesmo, né? E tudo começou em 2014, né? Esse ano eu tô com 10 anos com essa jornada, com essa maternidade, com essa história para contar. Minha filha estava com 3 para 4 anos, né? Ela ia fazer 4 aninhos, e eu estava trocando a fralda dela. E ela falou assim para mim: mãe, eu era uma menina, aí veio uma fadinha má e me transformou nesse menino. E aí eu até brinquei na hora assim, mas que fadinha safadinha, né? Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, porque assim, as brincadeiras das minhas filhas são brincadeiras muito livres, a gente não controla aquela questão. Na minha família a gente tem esse hábito assim, de não controlar. Isso é brincadeira de menino, isso é brincadeira de menina. Brincadeira é brincadeira e é um brincar livre, né? Sim. Aprendi dessa forma, cresci dessa forma, né? E passei isso para as minhas filhas. E depois eu parei para pensar assim, então acho que tem alguma coisa a ver essa preferência dela por esse universo feminino, mas eu achava que era por uma questão de convivência com a irmã, que a diferença de idade delas é muito pouquinha, é um ano e pouquinho. E assim, acontecia dela muito pequenininha, assim, com 2, 3 anos, eu chegar em casa, ela tá vestida num vestido da irmã, né, e eu, lindo, né, na época, lindo filho, né, mas assim, é um vestido. Meu avô, ele era uma pessoa muito sábia, né? E ele dizia assim, a gente ia brincar com ele e ele queria dormir. Então ele falava assim, eu te dou R$1 para tu pentear meu cabelo, que era a forma que ele tinha da gente ficar quieta, né? Entretida em alguma coisa, e ele conseguir dormir depois do almoço. E a gente louca por conversar com ele. Quando ele acordava, ele estava de laço no cabelo, ele estava de batom, aí ele se olhava no espelho e dizia assim, ficou muito bom, né? E as pessoas questionavam com ele por que ele deixava a gente fazer aquilo com ele, né? Ele, gente, mas não é uma roupa, não é uma maquiagem que vai me fazer ser uma mulher, vai me fazer ser gay, é da pessoa isso.
E isso, assim, já para o meu avô, que morreu com 87 anos, eu ouvi isso na década de 80, já foi, assim, bem libertador. Então, com a criação das minhas filhas, eu levei isso para mim, né? Então, assim, chegava em casa, minha filha estava de vestido, ok, não é isso que vai fazer dele, na época, uma menina, né? Mas ela começou muito a verbalizar isso. E eu presto muita atenção no que criança fala. Eu fui uma criança, apesar de ter essa família moderna, pouco ouvida. Eu tinha, por causa do TDAH que foi descoberto muito tardiamente, um problema de quebrar tudo. E as pessoas brigavam comigo porque eu quebrava tudo. E eu dizia assim, mas a culpa não era minha, porque na realidade assim, eu não me sentia culpada. Então as pessoas não me ouviam e eu não queria que as minhas filhas passassem por isso. Então eu ouvia muito. E eu comecei a enxergar aquilo ali. Comecei a conversar com amigas mais próximas, né? E falava assim, gente, vocês não vêem uma coisa diferente? Eu vejo ele. Quando eu me refiro a ele, é para deixar só a marcação de que na época ainda era ele, tá? Ele diferente. Olha, quando ele senta com as meninas, eu não consigo ver essa diferença. Eu sempre achei que tinha essa coisa diferente. E eu comentava com a minha mãe isso, né? E aí a minha mãe assim, mas eu acho que é porque ele tem uma alma muito feminina, então a gente tem que se preparar porque vai ser um menino gay, né? Então vamos se preparar logo para isso, porque a sociedade é muito preconceituosa. Eu estava preparada para ter um filho gay, mas ela muito insistente, eu dizia, cadê o príncipe da mamãe? Príncipe não, princesa. Aí ela fazia assim, tipo assim, tu não tá vendo que é óbvio? Em momento nenhum a minha filha achou de que ela estava errada. A gente que era burra de não enxergar, sabe? Assim, tipo, tu não tá vendo. Ela sempre teve muita segurança do que ela era. E eu fico puxando na memória como é que uma pessoa tão pequena, com tão pouquinho tempo de vida, com 4 anos de vida, tem aquela segurança toda, sabe? E, na realidade, quem me conduziu em todo esse processo com ela, dessa mudança, dessa transição, foi ela, não foi ninguém, né? Então, a minha vida começou a mudar quando eu estava assistindo uma reportagem na televisão e, pela primeira vez na minha vida, eu vi que existia criança trans. Então, eu levantei e falei assim, minha filha é isso, e fui para o Google. E já existiam discussões, existia já um documentário, e eu super atrasada, como é que eu não vi isso ainda? Uma pessoa super, super moderna, não vi. E aí eu comecei a procurar, já existia filmes, já era um assunto que já era tratado, né? E aí eu falei assim, é isso que ela é, e agora eu vou ter que dar um jeito e comunicar a essa família para ver como é que a gente vai fazer. Mas é lógico que eu, como toda mãe, com medo da filha sofrer preconceito, vamos devagar, vamos vestir um shortinho, uma blusinha de princesa. E aí teve um belo dia que eu estava indo votar, e aí a mamãe separou essa roupa aqui, com a blusinha da princesa e o shortinho. Não, mas eu quero de vestido. Não, mas você não tem vestido. Mas eu vou com o vestido da Sofia. Não, mas vamos com um conjuntinho e não sei o quê. Por que a Sofia pode usar o vestido e eu não posso? Gente, isso foi um drama, isso foi um escândalo tão grande. E eu comecei a chorar porque eu vi que eu não ia conseguir ser contra aquela criança, aquele ser minúsculo. Eu não consegui sobrepor aquela criança. Ela impôs e segurou a vontade dela e o direito dela de vestir o vestido dela até o final. Então esse assim foi o ápice da transição dela. Para mim foi esse. E ela conduziu isso muito bem. Só que eu, como era uma pessoa muito desinformada ainda, nunca tinha visto uma outra criança trans aqui, nem no Brasil, nem no Piauí, principalmente, né? Eu não fui nem votar.
com medo dela, porque, tipo, é uma sessão eleitoral no meu bairro, onde todo mundo me conhecia, eu ia chegar com a criança de vestido no colo, então, assim, ia ser aquele, né, logo depois o burburinho da sessão. Ia ser, assim, o comentário do bairro, e eu não estava preparada para aquilo, porque eu estava só ainda, né? E assim, um dia depois da eleição, foi o aniversário da minha mãe. E aí eu tive que ir de vestido. Bom, vamos lá colocar esse vestido para ir para o aniversário da vovó. Arrumei, cheguei lá com as 3 crianças. Quando ela entrou de vestido, a minha família toda começou a se entreolhar e, de repente, todo mundo começou a brigar com todo mundo. Virou uma grande discussão e ficou eu e as meninas assistindo aquilo, porque a gente não preparou ninguém, né? E teve uma atitude muito ruim de uma pessoa da minha família que me encostou na parede e eu fiquei muito mal com aquela violência ali que eu sofri. Eu lembro que eu fui para a cozinha, eu estava com fome, eu comi em pé na cozinha e fui embora. Ou seja, eu acabei com a festa de aniversário da minha mãe, né? Mas família é para passar isso. E aí eu resolvi de que eu tinha que procurar uma ajuda de um profissional, não para diagnosticar, mas para fazer com que fosse tranquilo, tanto para minha filha e principalmente para mim, e eu ainda tinha que educar a minha família. Não era eu, Amanda, que estava dizendo para minha família, olha, nós temos uma criança trans. Era um profissional, então assim, eu tinha uma chancela de que não era eu assim querendo ser moderninha, Sim. como as pessoas diziam, né? Porque eu era uma mãe permissiva, né? Era um assunto desconhecido para todos. Então, se eu me eduquei, se eu fui atrás de informações, eu tinha que educar aquela família para que a minha filha ficasse confortável, né? Então, vamos começar por dentro, que é a família, que é o primeiro ciclo dela, e depois a gente vai para a escola. Chamamos, a psicóloga foi na minha casa, a estratégia que a gente montou foi: quem é a pessoa mais importante da família? Minha avó que comanda tudo, né? Minha avó, hoje ela está com 95, na época ela estava com 85. E a psicóloga chegou, conversou com minha avó incrível, diva, musa, referência mesmo, sabe? Ela falou, chamou a família nos encontros de domingo e falou assim, olha, vamos prestar atenção na Dani, porque ela agora é uma menina. Quem não gostar, pelo menos não fale nada, mas eu quero que seja respeitado. Então, assim, no começo tiveram algumas pessoas que tiveram mais resistência, mas também não destratavam, não chegavam para falar coisas que não deviam, né? Desagradáveis. Mas, assim, muito jovem, né? Muito primo, né? Então, assim, foi super tranquilo, né? As pessoas mais velhas também não demoraram tanto para se acostumar. As pessoas, inclusive, se adaptaram muito rápido com os pronomes que tiveram que mudar, até porque estavam vendo ali uma menina. Minha mãe ainda ficava meio assim, eu tenho vergonha de chamar de ela. Eu digo, depois quem vai passar vergonha é tu, porque tu vai chegar com tua neta vestida de mulher chamando de ele, e tu vai causar um rebuliço na cabeça das pessoas, vai ser pior para você. E aí ela foi se acostumando. Só que no começo, minha mãe era muito artística assim, com as coisas. A gente hoje até brinca assim, de que ela foi a precursora da linguagem neutra. Porque ela não queria chamar nem de ele, nem de ela. Então ela falava assim, as coisas de Dani, sabe? Ela chamava assim, menine. E a gente nunca nem tinha ouvido falar. E no final das contas, isso é uma linguagem neutra, né? Sim. Então, ela, assim, dentro da ignorância e no desespero dela de não a forma dela de se adequar às circunstâncias, né? Antes dela conseguir usar o pronome feminino, ela, sem saber,
ela foi a precursora da linguagem neutra, né? E foi, assim, incrível. Então, essas mudanças e essas dificuldades todas de eu também não encontrar outras pessoas, eu nem conhecia pessoas trans, né? Essa minha dificuldade me levou a ir atrás. Não me lembro quem, mas me colocou em contato com a Marinalva do Matizes. Olha, Matizes é um grupo muito atuante, ela pode te ajudar. E, assim, se eu estou aqui hoje, onde eu estou, eu devo muito a Marinalva, realmente, assim, até hoje, assim, nós somos muito parceiras, sabe, assim, ela foi a pessoa responsável por ter me colocado no ativismo, porque eu achava de que, tipo assim, não, a minha filha é trans, eu vou agora só viver a minha vida. Mas e aí, quando você chega para matricular numa escola que ninguém quer matricular a tua filha? Tu vai botar numa natação e não querem deixar a tua filha usar o maiô dela? Sabe? Tu vai num posto de saúde e vão tratar ela como um menino, sabe? E eu falei, Marinalva, eu preciso conhecer outras pessoas, ter referência. Amanda tem o GP Trans, que é o grupo piauiense de transexuais e travestis, né? E aí eu conheci as meninas do GP Trans, cheguei aí para a reunião, aí a gente já vai ficando mais em casa, né? Já vai vendo, assim, vai criando laços. Mas não era aquilo, não eram crianças. Não tinha outra mãe para trocar ideia ali comigo. Não tinha os problemas que eu tinha. Os problemas eram problemas de adultos, problemas de criança são outros, né? Quando eu vi que eu tinha que cavar tudo isso, trazer essa grande novidade para cá, foi que eu decidi assim, não existe vida para uma pessoa trans sem a militância. Não existe, é impossível ainda, né? Mas eu tô aqui no ativismo para que as pessoas trans que vêm depois da minha filha não precisem passar por isso se não quiser. Que elas vivam só a vida delas, né? Então, elas assim, têm a liberdade mesmo de viver como toda e qualquer outra exatamente. pessoa deve ter esse direito, né? Quanto uma pessoa cis tem, uma pessoa trans também tem esse direito de viver a vida dela sem estar buscando, implorando pelos direitos, a saúde, a educação, a emprego, né? O que é um absurdo. A gente está em 2024, ainda tem pautas assim que estão no começo, lá no biscoitinho, que eu já não aguento nem olhar para o biscoitinho, né? Aquele biscoitinho que tem, que é gênero, que é sexualidade. Sim. Gente, a gente já ultrapassou isso. Já teve novela. E essa questão mesmo do biscoito é algo que eu lembro, trazendo um pouco do que você falou sobre quando você iniciou nesse processo de entendimento mesmo, de tentar, de buscar compreender, você trouxe a palavra ignorante. Eu era ignorante, eu não sabia, eu não conhecia. E aí, isso, o básico do básico dessas questões de sexualidade, elas estão aí para toda e qualquer pessoa que queira conhecer. A internet, ela facilita muito a busca e a construção do conhecimento. Só não entende quem não quer. Porque é muito fácil você chegar no Google, no seu celular, e você ir fazer uma pesquisa. E você ter a autonomia para fazer um filtro do que você considera que é realmente válido e o que não é. Porque a internet é como praticamente uma terra sem lei. Não que seja sem lei, tem de tudo. Você vai encontrar informações que são verídicas, pesquisas acadêmicas que têm respaldo realmente e tudo. Mas também você deu voz a idiotas. Sim, também, mas também tem aquelas pessoas que vão destilar ódio na maioria das vezes também. E aí, na forma de conhecimento mesmo, que outras pessoas se alinham com aquilo e vão pensar que aquilo é que é o certo, que aquilo é que é colocado como a verdade mesmo. Tem uma coisa, assim, as minhas amigas e meus amigos trans e travestis, eles estão numa fase que eles dizem assim, não, eu não tô afim de explicar
As pessoas têm acesso à informação, não sou eu que tenho que estar educando essas pessoas, as pessoas têm que ir atrás dessas informações, né? Eu sou uma pessoa cis aliada ao movimento LGBT em geral, mais puxada para o trans, né? Então eu ainda me dou o trabalho de fazer essa educação, mas eu me recuso a fazer isso com pessoas que têm informação. Porque você busca tanta coisa, você não vai buscar essa questão específica, sabe? Tanto que quando eu procuro fazer algum trabalho, para mim não faz muito sentido, mas ainda assim faz, é importante também. Para as pessoas que mais necessitam. Então, é escola pública que, por causa disso, eu tirei todas as minhas filhas de escola particular e passei para a escola pública. Por quê? Porque a escola pública é onde tem as maiores demandas. E foi aonde ela foi recebida, porque nenhuma escola particular aceitou minha filha. E eu ouvi coisas horríveis de que eu era louca. Eu ouvi coisas horríveis de psiquiatra quando eu precisei, porque na época a gente precisava de laudo para poder mostrar, olha, eu tenho um laudo aqui, eu preciso que ela use o nome social, né? Eu não sabia ainda da lei do nome social, não tinha limite de idade. Mas assim, eu na época, se eu tivesse um laudo, apesar de eu odiar laudo, mas era necessário, eu teria mais respaldo para fazer as coisas. Então, assim, eu peguei um médico psiquiatra que é LGBT, que quando eu falei para ele da questão da minha filha, aí ele falou assim, muito difícil, quem precisa de psiquiatra é você. Se eu vi isso de um médico, aí ele falou assim, e aí quanto à sua filha, você leve ela na sexóloga, e ela me disse o nome da sexóloga, que é uma pessoa incrível, aliada ao movimento LGBT também, sabe? E eu desliguei o telefone e eu comecei a chorar. Gente, eu chorava muito. Porque eu era sozinha, porque eu tive que desbravar muita coisa. Então, quando eu digo assim, quando eu cheguei aqui era tudo mato mesmo. Eu ouvi muito absurdo, sabe? E outra questão dessa questão de quando a gente fala em as pessoas terem que ir atrás de informação. Eu vou falar essa história porque isso vai ser editado, mas é uma fofoca que aconteceu semana passada. Teve um festival de cinema, cinema e direitos humanos, e uma das debatedoras foi uma pessoa que foi muito transfóbica com uma artista daqui, que é uma menina incrível. Ela entrou em contato com a menina. Ela já tem um filme de 2020 que foi com pessoas LGBTs e pessoas trans. E aí ela achou por bem convidar uma mulher trans para interpretar o papel de um homem gay cis. E aí essa pessoa pegou e falou assim, não, olha, eu sou travesti, eu não sou homem. E aí ela explicou, ela teve toda a paciência de explicar a situação. Sim. E a moça, muito bem informada, porque viaja o mundo inteiro por causa do audiovisual, de vez de ter dito assim, você me desculpa, eu não entendia isso, mas agora eu vou tomar cuidado. Porque ela não chamaria uma mulher cis para fazer o papel de um homem gay. De um homem, sim. Por que é uma travesti? Porque é menos mulher? Ela não pediu desculpa em nenhum momento. Ela ficou insistindo de que, não, tá tudo certo, eu não sou transfóbica, não. Ela dizendo assim, você é transfóbica? Ela não. Porque é ela que resolve, né? O que é transfobia. Sim. E aí eu fiquei indignada, a gente entrou, fez uma nota para esse festival, para ele rever a participação da moça. Mas como é uma coisa para pessoas trans, entrou por aqui e saiu por aqui. O Festival de Direitos Humanos. Direitos Humanos para quem? Porque ela foi lá e ela fez a fala dela. E ela está fazendo um filme com uma mulher trans agora, vai ganhar dinheiro em cima dos corpos trans, sendo uma pessoa extremamente transfóbica. E o governo ainda patrocinando isso. Gente... Eu vi o Coletivo 086 fez a nota, né? Foi, a gente fez a nota, exatamente.
E aí, quando no dia seguinte que eu vi as fotos dela belíssima lá, tipo assim, o que foi que eles fizeram para amenizar? Aparecia só a metade dela nas fotos do evento, como se isso fosse amenizar alguma coisa, assim, tipo, não, vamos fazer aqui escondido, né? Sim. E aí eu peguei e coloquei mesmo assim no meu Instagram, de que eu tinha achado aquilo ali um absurdo. E eu fiquei passando muito mal com aquilo, sabe? A sociedade tem que aprender a respeitar esses corpos. A gente ainda tem muito. Não é só dizer assim, eu não sou transfóbica, sabe? Assim, se você é aliado, você não vai para esse festival, não sabe? Você não vai assistir a mesa dessa moça. Se fosse uma delas que tivessem sido morta, que tivesse acontecido alguma violência, todo mundo estava compartilhando, sabe? Assim, a sociedade gosta de ver a desgraça da pessoa trans. Mas como foi uma coisa importante como essa, assim, pouquíssimas pessoas deram importância. E assim, a gente não tem que estar educando uma pessoa dessa, que até premiada essa moça né? Mas é branca, loura. Uma pessoa que já tem conhecimento para isso, né? Ainda disse que não é transfóbica. Na verdade, é para ter o conhecimento, mas tem, amigo. é muito. Eu converso muito com minhas amigas da minha época de universidade, onde cada uma vive suas vidas, e a gente fala muito disso. Por vezes, tem pessoas que elas vestem uma camisa, mas porque aquilo está em alta, porque aquilo está na moda, porque aquela temática, aquele assunto é o assunto do momento. E aí, muitas vezes, tem gente que se aproveita, realmente. Tem. Se aproveita da causa, principalmente para ganhar visibilidade. Tem. E nos tempos em que nós vivemos, onde as pessoas elas dão muito valor a essa exposição mesmo, midiática, essa exposição. As pessoas vivem para ter uma vida instagramável. Tudo é para ser postado, tudo é para ser mostrado. A gente vive praticamente desnudado mesmo. Isso. Porque a vida atual, ela é uma vida para ser, na verdade não é nem para ser vivida, é para ser exposta. E aí tem as pessoas que se utilizam realmente das pautas do movimento para ganhar essa visibilidade. Assim, hoje em dia eu vivo 100% pro ativismo, né? Porque é muita coisa, que a gente ainda tem que cavar muita coisa, né? Hoje eu estou como coordenadora estadual de uma ONG, que é uma ONG de mães da resistência, que são mães que lutam pelos direitos dos seus filhos LGBTQIAPN+. A maioria das mães que tem no grupo daqui são mães de crianças e adolescentes trans, né, que precisam de muito acolhimento. A gente ainda precisa fazer muitas atividades, a gente ainda precisa mostrar muito isso, a gente ainda precisa assim, de muitos direitos. Mas, por exemplo, quando a minha filha foi entrar na escola pública em 2015, né? 2015 foi um ano muito peculiar na minha vida, assim, aconteceram muitas coisas, assim, eu cheguei no final do ano, assim, tipo assim, eu tô viva, que bom. Eu venci. Eu venci. No começo do ano, eu tô na minha casa, chega uma carta do Conselho Tutelar dizendo para eu comparecer dia tal no Conselho Tutelar. Só que, aí falava assim, que era alguma coisa relacionada a algum dos meus filhos, só que não dizia qual era o filho, né? Sim. A filha, né, enfim. E aí eu cheguei lá no Conselho Tutelar. Quem foi que fez essa denúncia? Maus tratos. Quando eu cheguei lá no Conselho Tutelar, minha mãe foi comigo, eu sentadinha lá, com a intimaçãozinha na mão. Aí o conselheiro virou para mim assim, você não trouxe a criança? Mas não tem dizendo qual era a criança aqui. Eu ia trazer as 3? Eu preferi não trazer nenhuma, né? Aí a outra parte está já chegando. Eu disse, você não pode me adiantar quem foi? Não, ela, não, a senhora vai ver. Tudo bem. Era a avó paterna. Nossa. Com conivências, né? Mas eu não quero entrar nesse assunto, não. E aí, na hora que a avó paterna entra,
meu Deus. Olhei assim para a cara da minha mãe, né? E aí o conselheiro ouviu as duas partes, né? Ouviu primeiro ela, que era a denunciante, e depois foi me ouvir. Eu tive que fazer um letramento com o conselheiro que nunca tinha tido um caso de uma criança trans no conselho tutelar. Ó, aí fui pioneira no conselho tutelar. Também. A intimação, no caso, tinha chegado da avó paterna por maus tratos à sua filha trans. Dizendo que eu maltratava, porque eu obrigava o meu filho a se vestir de mulher. Gente, você ir para o conselho tutelar são casos de extrema violência. Sim. Em momento nenhum, aquela família paterna foi na vara da infância e da juventude e dizer assim, olha, a gente vai pagar tanto a pensão, a gente quer regulamentar as visitações. Não. Foi me descredibilizar enquanto mãe, da pior forma possível. E aí eu tive que fazer esse letramento no conselho tutelar. O GP Trans, na época, chamou o conselheiro tutelar para explicar para eles o que eram pessoas trans. Então, eu tive que mandar links de reportagem para o conselheiro para ele poder estudar, para ele entender o que é que ele estava fazendo. Mas eu achei que ele foi muito bacana comigo. Só que isso, para mim, não foi uma coisa assim, mesmo ele entendendo de que não houve aquele maltrato, fora a psicóloga que minha filha já frequentava, ela foi obrigada a frequentar uma psicóloga de um CRAS durante 6 meses. Não é nada, mas assim, é uma coisa que não era da minha rotina, que teve que entrar na minha rotina, que me atrapalhou. Sim. A pessoa, de vez de chegar e de ajudar, não, ela te atrapalha, sabe? E assim, gente, em momento nenhum essa família me ajudou. Essa família não chegou e não disse assim, olha, a gente vai pagar a pensão dela, a gente quer te ajudar, a gente quer a visitação, passar o final de semana com a gente, né? Como já depois disso já tinha o litígio, já não era uma guarda compartilhada, né? E aí, esse pai sumiu. Mas eu nunca questionei. Ok. O que mais que aconteceu em 2015? Nenhum colégio particular de Teresina aceitou a minha filha. Ouvi de que eu queria ser moderna, de que eu queria ser a Angelina Jolie, porque na época a Angelina Jolie tinha... Não lembro se era um filho ou se era uma filha que era trans. Sim, eu lembro. Né? Hoje em dia eu não sei se essa criança, adolescente agora continuou, mas na época eu lembro que eu li uma notícia que era assim, que era uma menina que era trans, que queria ser chamada de John, só me lembro disso. Na realidade eu acho que era uma criança assim, só tomboy mesmo, né? Uma diretora de uma escola virou para mim e falou assim, você está ficando louca, porque... Eu tenho um filho que é gay, meu filho adotivo que é gay, eu amo ele, mas eu não visto ele de mulher. Eu digo, moça, você não está entendendo. A minha filha não é gay, ela é uma menina trans. Gente, eram assim, reuniões assim, que a gente tinha na escola, assim, eram dolorosas, né? Eu já estava fragilizada por causa dessa questão do conselho tutelar, né? E eu tive que recorrer ao Ministério Público. Pioneira de novo. Nunca tinha tido um caso desse no Ministério Público, né? Mas a doutora Miriam, que é um anjo, não, vamos ver, e a gente vai resolver, e a gente conversou e a gente resolveu de que para minha filha não sofrer esse preconceito, não ter essas dificuldades, a gente ia colocar na rede pública municipal por conta que era mais organizado nesse sentido, né? O governo poderia fiscalizar, o Ministério Público também fiscalizar melhor isso, onde tem muitas demandas, assim, a minha filha não ia ficar marcada, e aí veio uma pessoa do Departamento de Inclusão da Secretaria Municipal de Educação, a gente conversou, colocamos a minha filha na rede pública municipal. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. O Departamento de Inclusão, de 3 em 3 meses, fiscalizava, tá tudo ok e tal.
por conta disso, o Ministério Público, a lei do nome social já existia e já era um direito, mas o Ministério Público, mesmo assim, fez a recomendação para a Secretaria Municipal de Educação para que fosse respeitada, né? Não especificamente para a minha filha, né? Mas para todas as crianças que entravam, até porque o Ministério Público ele não faz ações pontuais, né? É sempre de coletivos, né? Que sirva para um bem de todos. Uhum. E aí, desde 2015, existe isso. Resolvido, né? Resolvido nada, porque a vereadora Cida resolveu, naquele mesmo ano, Ainda em 2015. que iria colocar um projeto de lei para proibir a discussão de gênero nas escolas. Eu lembro disso. Gente, como é que eu vou fazer? Não pode. Eu vi essa notícia na internet, era 11 horas da noite. 11 horas da noite estou eu mandando mensagem para a vereadora Rosário Bezerra, para a doutora Miriam do Ministério Público. Gente, não pode, tem que ter alguma coisa que se possa fazer. Não, a gente vai fazer reuniões, não sei o quê. E aí começaram a haver algumas mobilizações, algumas reuniões. Ok, eu vou escrever uma carta para o prefeito. E aí eu escrevi essa carta, no sentido de sensibilizar o prefeito e pedindo o arquivamento dessa PL, né? E aí escrevi a carta lá na reunião, a carta foi lida na reunião, entregue para a imprensa, porque eu queria que tomasse uma proporção bem grande, entregue para a vereadora Rosário Bezerra para entregar nas mãos do nosso saudoso prefeito Firmino Filho. E assim foi feita, né? Inclusive, a partir dessa carta, a jornalista que eu entreguei a carta, que foi a Nayara Felizardo, participou de um podcast falando sobre jornalismo que transforma. E um dos temas, uma das matérias dela que transformou, que teve um grande resultado, foi dessa carta. E aí eu falei assim, é isso que eu quero da minha vida mesmo, é ajudar. Eu posso, e eu não sabia dessa força que eu tinha. E aí a Marinalva do Matizes começou assim, pois você vai começar a ir falar em eventos sobre a sua experiência. A primeira vez que eu fui, eu chorei horrores, mas continuei indo. E aí eu tô há 10 anos nessa história, né, de falar do ativismo e tudo. O que acontece em 2015? Em 2015, o nosso ex-presidente está começando a dar as caras, está começando a ser falado, porque já queria uma possível candidatura. Eu nem sabia da existência daquele homem, foi em 2015, né? Eu fui para uma reunião do Dia da Visibilidade Trans, levava minha filha comigo para tudo quanto era lugar, porque como ela estava no começo da transição, as pessoas ainda meio que não sabiam o que fazer. Tipo assim, mas se eu precisar ir no supermercado, eu vou ter que levar ela, e como é que a gente vai fazer? Já chegou uma pessoa para mim e falou assim, Amanda, eu ia levar as tuas meninas no aniversário ali de uma sobrinha minha, mas aí a gente não ia saber o que fazer com a Dani. Como se tivesse assim uma receita, né? Sim. Enfim, foi colocada uma foto da minha filha na internet com uma travesti. Um grupo de comédia aqui de Teresina repostou isso com notícias distorcendo tudo, né? Foi tudo, na realidade, assim, um grande mal-entendido atrás de mal-entendido. Essa foto estourou no Brasil todinho de que minha filha era uma criança trans, filha da travesti, que dava hormônio para minha filha. E estava acabando com a família. Isso teve repercussão no Brasil inteiro. A página do político em questão repostou. E aí eu e meus amigos passamos a madrugada inteira denunciando. E a rede social não
Mesmo a minha filha sem estar com nenhuma tarjinha no olhinho, a rede social não reconhecia aquilo como uma violação de direitos. Direito de imagem, né? Tive que ir para a delegacia. Qual a delegacia que eu vou? Aí eu fui orientada a ir na Delegacia de Direitos Humanos. Cheguei na Delegacia de Direitos Humanos, não é aqui, é na Delegacia do Menor. Cheguei na Delegacia do Menor, não é aqui, é na Delegacia dos Direitos Humanos. As delegacias ficavam ali na 24 de janeiro. Por que que isso aconteceu? Pioneira de novo, na delegacia, né? Eu saí andando da delegacia, entrei na Secretaria Municipal de Educação, sentei na mesa da moça que fez a inclusão da minha filha na escola e disse, ninguém sabe o que fazer comigo. Uai, chorei. Aí ela manda, calma, tá só começando. Eu, meu Deus, tá só começando e eu já tô desse jeito aqui. Enxuguei minhas lágrimas, voltei para a delegacia. Delegado, me atenda, porque é isso mesmo. É aqui a delegacia que eu tenho que vir aqui mesmo. O senhor vai ter que me ouvir, o senhor vai ter que fazer. Ele fez, só que teve uma confusão, porque eles não sabiam o que fazer, mas pelo menos a queixa foi dada. As postagens foram retiradas não por causa da delegacia, mas sim por causa do Ministério Público, que agiu mais rápido. Mas o importante é que foi tirada, então, assim, por isso que ninguém vê quando tem matéria, vídeo, entrevista, fotos da minha filha, e eu também acho que não é necessário, né? Porque não basta só saber, tem que ver o rosto da criança, Sim. Acho que a criança tem que, né? E ela, ser criança, né? Viver a vida dela, de sabe? Amanda, eu acho, tá com um tempo já que eu tô encafifado com uma coisa que você falou, que eu acho que é muito, 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 muito importante, que a gente, enquanto movimento social organizado, trabalhe nesse sentido, que é bater na tecla da formação de profissionais no atendimento de pessoas LGBTQIAPN+. Você falou antes dessa situação da delegacia em uma outra circunstância. E eu fico pensando assim, o quanto a gente é invisibilizado nessas esferas mesmo. Quando você chega, eu estudo envelhecimento de pessoas LGBTQIAPN+. E é gritante a forma como as pessoas, como pessoas que são LGBTs, elas falam do atendimento que é, principalmente na questão da saúde mesmo, Terrível. De como a gente é maltratado, de como a gente é, para além de tudo, invisibilizado, mais ainda quando você vai atrás de um atendimento de saúde. Principalmente pessoas trans, né? Principalmente que nem vão, porque... E principalmente pessoas trans. Existe um ambulatório trans aqui em Teresina, que foi uma luta, e as pessoas sofrem transfobia no ambulatório trans. Num ambulatório trans, que é voltado para o público. O atendimento. Trans. E aí, por aí você tira. E para além disso, em todas as outras, na maioria dos outros serviços, essa questão das delegacias, a gente já tem delegacia especializada para atendimento para o público e tudo. Direitos humanos. Mas, para além disso, nos outros serviços que são ofertados para a sociedade como um todo, a gente é inferiorizado, a gente é maltratado, a gente é, por vezes, ridicularizado. E aí, até essa coisa mesmo do direito de ir e vir, que é assegurado pela própria Constituição, a gente não tem. Quando a gente pensa em pessoas, em um casal de gays que vai num shopping e é convidado a se retirar. Não é? Então, por mais que a gente tenha tido avanços, essa questão mesmo eu acho que é uma pauta que a gente deve bater muito, isso de fazer com que existam formações específicas para o público LGBT, porque a gente ainda sofre muito com esse tipo com o atendimento que é dispensado para todos nós. Inclusive, hoje eu estava discutindo aqui com a pessoa de que a gente está fazendo um projeto, o Coletivo 086 está fazendo e eu, enquanto Mães da Resistência, estou empenhada em outro projeto na área de saúde para pessoas LGBTs, o coletivo especificamente para pessoas trans, e eu estou desenvolvendo isso para atendimento de pessoas LGBTs em geral, né? Uma tecla que eu, como ativista, até mesmo antes de entrar para o Mães, porque eu entrei no Mães esse mês de dezembro agora,
faz 1 ano. Então, assim, eu encontrei um coletivo de mães como eu muito recentemente, né? Mas eu já faço parte do coletivo 086 desde 2020. E desde 2020 a gente bate tecla nessas ações. Como eu acabei de falar, o ambulatório trans foi uma briga, né, do tamanho do mundo, e assim, contempla a partir dos 16 anos, né? Ele é para funcionar a partir dos 16 anos. Mas 2 adolescentes com 16 anos que eu encaminhei para lá, o médico falou que não queria, que achava que não, que ainda é muito cedo. E assim, não é a vontade do médico, é a vontade da pessoa. Se o adolescente está indo lá com o pai e a mãe, ou o responsável, é porque está certo. Então, assim, os adolescentes e as famílias saíram de lá, assim, extremamente perdidos, assim. E agora, o que a gente faz? Porque, gente, um tratamento desse com endocrinologista particular é muito caro. Um hormônio é muito caro. Um bloqueio hormonal, que é o que a minha filha toma, mas a minha filha faz o tratamento em São Paulo, é muito caro, entendeu? Assim, é tipo 300 conto. Uma pessoa que procura um ambulatório público, principalmente, é porque ela precisa estar ali. Mas o que adianta ela fazer parte daquele ambulatório se não é distribuído o medicamento? Ela tentar acessar algo que é para ela e não ter como. Não tem, exatamente, não tem lógica. Isso não faz lógica. Você está entendendo? Sim. Eu vejo assim que até, por exemplo, a minha filha, ela é bi. Agora ela está namorando um rapaz, mas a minha filha sempre namorou meninas. A minha filha nunca esteve à vontade para ir no ginecologista e dizer assim, não, eu me relaciono com mulheres, porque sempre era assim, uma grande questão, assim, um espanto, ela não se sentia à vontade de ir para ginecologista, né? Hoje ela está com 24 anos e, assim, as vezes que ela foi no ginecologista foram vezes, assim, muito dolorosas. Mas, agora, do ano passado para cá, eu tenho descoberto muitos profissionais que ainda são poucos, que eu acho que devia ser a rede toda de saúde, tanto pública quanto particular, que são pessoas que são mais sensíveis a isso, sabe? Assim, eu acho que as coisas estão mudando. E eu tô ficando feliz com isso, porque a minha filha cresceu sem frequentar um pediatra aqui em Teresina, porque os pediatras diziam que não se sentiam à vontade de atendê-la. Às vezes que eu encontrei pediatras que foram muito legais em atendê-la, foi uma vez de que ela foi atropelada, a médica que atendeu a gente na urgência foi incrível, mas ela só atendia na urgência, eu não podia fazer o acompanhamento dela na rede pública por aquela pediatra, só se eu pagasse. Que sim, foi um atendimento incrível, assim, eu agradeço a ela, não lembro nem do nome dela, mas ela foi assim de uma sensibilidade. E uma outra vez que a gente foi num médico no Hospital do Monte Castelo, e aí o médico foi super sensível, e ele já era um senhor, ele foi o primeiro que colocou a receita com o nome social, e aí ele falou assim, a minha filha é endocrinologista e fez estágio lá no Hospital das Clínicas, onde a sua filha é atendida. Ele tinha essa sensibilidade por causa da filha. Mas, gente, isso muda tanto a vida da pessoa. Teve uma vez que foi muito engraçado. Sabe aquela virose da mosca? Sim. A Sofia, que é minha filha do meio, teve virose da mosca. Passei a madrugada toda com ela no hospital. Ela saiu no outro dia do hospital, meio-dia. Quando eu cheguei em casa com ela do hospital super cansada, eu falei assim, não, agora eu vou dormir um pouquinho. A mais nova, que é a minha filha trans, começou a ter os sintomas da virose. Aí eu tive que voltar para o hospital. Só que a do meio tinha plano de saúde na época. E aí a Dani eu tive que levar no hospital público, né? Então eu estava lá com ela e a médica, a enfermeira, veio
aplicar a medicação. Aí chegou, aplicou a medicação. Viu minha filha, uma menina, quando olhou no pronto o nome do menino, ela saiu desesperada, gritando no meio do corredor do hospital: eu errei a criança, eu errei a criança. Meu Deus. E eu assim: senhora, volta aqui. Aí eu: moça, não errou, deixa eu lhe explicar. Aí eu voltei, não tinha o que fazer, voltei, né? E aí, quando começou a vir diretor, enfermeira-chefe, assistente social, aí eu tive que explicar tudo o que estava acontecendo, né? E aí eu estava muito relaxada, foi essa atitude que me impulsionou a eu colocar o nome social dela no cartão do SUS, que eu ainda não tinha colocado, porque não tinha dado problema, né? A gente vai deixando para viver um problema de cada vez. E aí coloquei o nome social dela no cartão do SUS. O nome social no cartão do SUS tem duas formas. Você pode deixar ele só o nome, ou ele aparece o nome civil e o nome social. Só que a maioria das pessoas não sabem colocar para aparecer só o nome social. Então, um amigo meu que foi fazer o dele pediu para a moça do posto de saúde para olhar o sistema, ele descobriu como é que fazia e ensinou para a moça, tirou o print dos passo a passo, passou para mim, para eu poder fazer, e aí eu, com esse passo a passo, eu fiz uma postagem para ensinar as pessoas a fazer isso. Dani foi a primeira criança no Piauí a ter o cartão do SUS com nome social. Tá vendo o porquê da importância mesmo dessa questão da própria formação, né? De instrumentalizar, mas também possibilitar que os próprios técnicos eles tenham conhecimento das ferramentas que eles vão estar se utilizando. Porque para a pessoa, é um momento muito importante da sua vida você ter seu nome social em um documento. Isso. E aí, nessa circunstância, especificamente do cartão do SUS, que você tem essas duas opções, aí você chega e o próprio técnico que está atendendo, ele não sabe das possibilidades, né? Isso. Então, uma pessoa de fora e fez isso. É importante, um próprio usuário, né? Na verdade, o próprio usuário foi quem foi atrás e conseguiu descobrir. Então, a importância de fazer com que essas pessoas, com que as pessoas que atendem esse público, eles tenham o mínimo do mínimo de conhecimento para estar realizando um atendimento de excelência mesmo, de qualidade, com o mínimo de qualidade, na verdade. Ainda hoje no Brasil, por exemplo, para mudar o nome e o gênero da criança tem que ser judicialmente. Aqui no Piauí ainda não foi feito, aqui em Teresina pelo menos não. Nem o meu foi feito por aqui, por uma questão de que eu consegui por uma ONG de fora e eu não estava afim de ter esse trabalho, porque eu tenho o direito também de nem sempre fazer isso tudo, né? Mas antes da gente fazer a retificação do nome e do gênero dela, eu fui atrás da carteira de nome social, que o Centro de Referência faz essa expedição desse documento, né? Para ver se facilitavam as coisas para mim. E na minha época a gente não conseguiu, porque tinha um limite de idade, né? De 18 anos. Mas hoje, adolescente já pode, criança já pode. E eu considero isso assim uma grande vitória, assim, o Centro de Referência fazendo esse trabalho é muito importante. Inclusive, eu encaminho muitas adolescentes para lá, porque isso é um facilitador, né, para a vida da pessoa. Eu acho isso incrível. E Amanda, nós estamos quase encerrando, mas antes de encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mães que enfrentam a discriminação e como é que elas podem combater o preconceito. Essas mães que ainda não estão engajadas em uma militância. Olha, eu acho que a gente necessariamente não precisa ser engajado numa militância, mas assim, se começar com respeito, com amor, com cuidado, assim, de quando a gente tem um filho, a gente coloca muitas expectativas, mas cada ser humano é único, né? E o amor, ele não ama pessoas idealizadas somente naquele formato, né? Você tem um filho, você ama ele, seja como for. Às vezes a gente aceita, assim, um marido alcoólatra que te bate e não aceita um filho trans, um filho gay, uma filha lésbica. E aí eu acho isso, assim, meio confuso, assim, principalmente na cabeça de uma mãe, assim.
eu, enquanto mãe, a minha prioridade sempre foi e sempre será as minhas filhas. Elas vêm antes, assim, até do que um relacionamento. Eu acho que o amor, o respeito é a base de tudo, né? E assim, você é mãe de LGBT, você tá perdido, você não tá só. Hoje a gente consegue ter esse grupo, essa reunião de mães, a gente está aqui, a gente existe, a gente está nas redes sociais, né? É aquela história, ninguém solta a mãe de ninguém, assim, e não tem quem possa quando as mães se reúnem, a gente está aí para mudar mesmo, sabe? Assim, a gente foi para lutar pelos direitos dos filhos, filhas e filhos da gente. E não tem quem faça a gente dar para trás. Protejam seus filhos, amem os seus filhos incondicionalmente, porque quando a gente é amado e respeitado dentro de casa, na rua não tem quem baixe a cabeça da gente. E isso é o que faz assim a pessoa a ser forte, a ter autoestima, a ter força para encarar o dia a dia e essa sociedade que a gente vive, assim, que é tão preconceituosa e tão transfóbica. Tá certo. Amanda, foi muito linda e enriquecedora a sua participação no Destrava, e a gente gostaria de verdade de te agradecer por ter topado bater esse papo com a gente, mas infelizmente nós chegamos ao final de mais esse episódio do nosso podcast. Muitíssimo obrigado, de coração mesmo. Ah, meninos, eu agradeço, eu amei também. Foi um papo que bom! Muito gostoso. Fiquei muito feliz de ter chamado para esse projeto tão lindo, assim, eu tô doida para ver, espero que muitas pessoas assistam, que o trabalho de vocês está incrível, eu queria parabenizar, assim, toda essa estrutura, assim, vocês são pessoas super agradáveis, são maravilhosas, assim, eu fiquei super à vontade e eu adorei contar minha história para vocês. Maravilha. Obrigado mais uma vez por ter participado e que bom que você gostou de estar aqui com a gente. E você também que está aí acompanhando, não perde os próximos episódios, tá bem? Acompanhe nossas redes sociais, Destrava Podcast e até o próximo programa. Tchau!